Você já parou para pensar no que realmente acontece após a morte? Em uma sociedade repleta de incertezas, a morte é uma das questões mais intrigantes que todos enfrentamos. Mas e se eu te dissesse que a morte não é o fim, mas sim um novo começo? Neste vídeo, vamos explorar as verdades bíblicas sobre o que nos aguarda do outro lado e como nossas escolhas nesta vida podem moldar nosso destino eterno. Prepare-se para uma jornada que pode mudar sua perspectiva sobre a vida e a morte. Parte 1. A perspectiva bíblica sobre a morte. A Bíblia nos oferece uma visão profunda e esclarecedora sobre o que acontece após a morte. Em Hebreus 9:27, lemos: "E assim como está determinado que os homens morram uma só vez, vindo depois disso o juízo." Isso significa que a morte não é um fim, mas um ponto de transição para o juízo de Deus. Cada um de nós será chamado a prestar contas de nossas vidas e escolhas. A vida eterna prometida em João 3,16 encontramos uma das promessas mais poderosas da Escritura. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta passagem nos assegura que a verdadeira esperança está em Cristo e que através da fé nele temos acesso à vida eterna. A garantia de salvação. E não apenas isso. Em Romanos 10:9 a Bíblia nos ensina: "Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo." Essa promessa é uma garantia da nossa salvação, independentemente de nosso passado. A questão que fica é: você já fez essa escolha? Reflexão. Pergunta: você já parou para pensar no impacto que suas escolhas têm sobre o seu destino eterno? Cada ação, cada palavra e cada decisão que tomamos nesta vida podem ter consequências eternas. A forma como vivemos hoje reflete nossa compreensão e relação com Deus. Vamos falar sobre Daniel, um homem que, como muitos de nós, enfrentou a inevitabilidade da morte. Daniel era um trabalhador comum em uma pequena cidade. Ele passava seus dias correndo atrás de responsabilidades, sem pensar muito sobre o que viria depois da morte. Sua vida era repleta de preocupações diárias e distrações que o afastavam de Deus. Um incidente transformador: certa noite, enquanto dirigia para casa, ele sofreu um acidente grave. No instante em que sua vida parecia se esvair, algo extraordinário aconteceu. Ele se viu em uma escuridão profunda, e logo a visão mudou. Daniel estava em um campo iluminado, cercado por uma luz radiante. Ele podia ouvir vozes suaves, repletas de amor e compaixão, e viu pessoas sorrindo, todas parecendo muito felizes. A visão do outro lado. Nessa experiência transcendente, Daniel se lembrou das palavras que havia lido em sua Bíblia, especialmente a passagem de Lucas 16:19-31, que fala sobre a parábola do rico e Lázaro. Nesta parábola vemos dois destinos diferentes após a morte, um em tormento e outro em consolo. Daniel percebeu que suas escolhas tinham consequências eternas. Reflexão sobre a visão. Nesse momento de introspecção, Daniel refletiu sobre sua vida e suas prioridades. Ele se lembrou de momentos em que poderia ter sido mais gentil, mais amoroso e mais dedicado a Deus. A luz ao seu redor parecia brilhar ainda mais intensamente à medida que ele pensava em sua vida e em como poderia fazer as coisas de maneira diferente. Decisão transformadora. Após essa experiência transformadora, Daniel voltou à sua vida com uma nova perspectiva. Ele começou a se perguntar: o que realmente importa na vida? Essa busca levou Daniel a estudar a Bíblia mais profundamente. Ele leu passagens como Romanos 14:12, que diz: "Pois todos nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem, ou mal." Com isso, ele entendeu que sua vida deveria refletir sua fé e que cada ação contava. Parte 3. O destino após a morte. A pergunta que todos fazemos: o que acontece após a morte? A Bíblia revela que existem dois destinos: céu e inferno. Mateus 25:46 afirma: "E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna." Essa passagem é clara sobre a separação entre os justos e os ímpios. A realidade do inferno. Em Apocalipse 20:15 lemos: "E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo." Esta é uma realidade assustadora, mas também é um chamado à ação. O inferno não é um conceito que devemos ignorar, mas sim uma realidade que nos deve levar a refletir sobre nossas vidas e escolhas. O céu, um destino glorioso. Por outro lado, a Escritura também nos dá esperança. Filipenses 3:20 nos diz:
mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A promessa da vida eterna ao lado de Deus é um consolo que deve nos encorajar a viver de acordo com sua vontade. O que diz a Bíblia sobre o céu? Em Apocalipse 21:4, encontramos uma descrição poderosa do céu. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Isso é o que nos aguarda, um lugar sem dor e sofrimento, onde a presença de Deus é a nossa luz. Pergunta: você tem certeza de que seu nome está escrito no livro da vida? A segurança da salvação em Cristo nos dá a confiança necessária para enfrentar o desconhecido e viver com propósito. Se você ainda não tem essa certeza, é hora de buscar a Deus e fazer as pazes com Ele. Parte 4. Como podemos nos preparar? Praticando a fé. Praticar a fé diariamente é crucial. Em Tiago 1:22 somos lembrados: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Isso envolve colocar em prática os ensinamentos de Cristo em nossas vidas. Como podemos viver isso? Cultivando um relacionamento com Deus. Reserve tempo diariamente para orar e ler a Bíblia. Isso fortalece sua fé e o conecta mais profundamente a Deus. Amando ao próximo. Em Mateus 22:39, Jesus nos ensina a amar nosso próximo como a nós mesmos. Ao servir aos outros, estamos servindo a Deus. Compartilhando o Evangelho. Falar sobre Jesus e suas promessas com aqueles que ainda não o conhecem é uma forma poderosa de compartilhar a esperança. Se você está tão intrigado quanto eu sobre o que a Bíblia diz sobre a vida após a morte, eu convido você a aprofundar seu conhecimento com meu e-book. Nele, você encontrará uma análise mais detalhada sobre as verdades bíblicas, histórias inspiradoras e promessas de esperança que podem transformar sua vida. Clique no link na descrição para garantir seu exemplar hoje. Agora que exploramos o que acontece após a morte, é fundamental refletir sobre nossa própria vida. Você está preparado para o que vem a seguir? A vida é uma jornada, e cada dia é uma oportunidade de se aproximar de Deus. Não espere até o último momento para fazer mudanças significativas. Um convite à mudança. Como Daniel, você também pode ter uma experiência transformadora. Ao abrir seu coração para Deus e buscar um relacionamento mais profundo com Ele, você pode ter a certeza de que está no caminho certo. Cada novo dia é uma chance de experimentar sua graça e transformação. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de conferir nosso próximo conteúdo, onde discutiremos as promessas de Deus para aqueles que creem. Essa é uma jornada que você não vai querer perder. No silêncio das sombras é onde os grandes impérios nascem.